Olá, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre um texto que fala da importância de nós sermos nós mesmos. E eu vou trazer algumas frases e parágrafos pontuais para que a gente consiga refletir sobre isso, o quanto isso impacta na nossa saúde mental, no nosso dia a dia, e o quanto refletir sobre isso pode nos fazer ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila e que nós possamos ser mais senhores de nós mesmos. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Esse parágrafo ele me lembra muito da questão de ser único, do quanto é importante a gente reconhecer o quanto somos únicos, e mais do que isso, para que a gente possa reconhecer o nosso dever diante da vida, a gente precisa aceitar que somos únicos. E ele diz: nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Ou seja, nós estamos aqui como almas únicas, né? Seres únicos, com a nossa história, com a nossa própria evolução, com a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir. Então, duas pessoas vivenciando a mesma circunstância, cada uma vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque cada um vai receber aquela vivência, aquela circunstância de uma forma individual. Então, é muito importante pensar nisso não como algo ruim, mas algo bom, porque cada um de nós, vivenciando as circunstâncias muito similares, vamos ter reações e vivências e experiências diferentes. Isso é muito bom a gente pensar para que a gente não se compare com outras pessoas, porque a comparação muitas vezes nos faz sentir menores, piores, insuficientes. Quando a gente assume, percebe que nós somos seres únicos no mundo, nós percebemos que a comparação perde totalmente o sentido. Porque se eu sou única e não há ninguém igual a mim, como eu vou me comparar com o outro? Isso não é saudável, isso vai me trazer uma sensação, às vezes, de superioridade ou de inferioridade, que vai ser totalmente diferente da realidade da vida. Então, é importante que eu faça um exercício de autoconhecimento, compreendendo que ser único é algo bom e também que isso me faça perceber que o outro sendo único, eu não só não me comparo com ele, como também aprendo a respeitar aquela pessoa, na individualidade dela, na diferença dela, na capacidade dela. Então, pensar que somos únicos é bom para que eu me conheça, não me compare, não me sinta melhor nem pior do que ninguém, mas também perceba que o outro merece respeito, que o outro merece também o espaço de ser ele. Então, isso é muito importante para que eu tenha convivência saudável comigo, com as minhas diferenças e também com a diferença do outro. E aí no texto continua dizendo: se não se compreender bem o teu interior, se compararás aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. E aqui ele vem reforçar a ideia de que somos únicos e que cada um tem a sua maneira de viver e de evoluir. É muito importante a gente perceber isso para que a gente compreenda e respeite também a nossa própria evolução, sem tentar ser igual, nem tentar ser melhor e nem achar que somos piores do que ninguém. E continua no texto: o nosso dever é redescobrir que o que é verdadeiro para nós, e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir a direção que escolhemos. Ou seja, fala-se aqui que a gente não deve esconder o que a gente sente nem da gente nem do outro, e que a gente possa perceber que tem liberdade também sermos seguros nas nossas relações pessoais, ou seja, eu sendo autêntica na minha relação, eu sendo verdadeira na minha relação, eu dou espaço para que o outro seja autêntico e verdadeiro também nessa relação.
e vou construindo uma relação de segurança ali com aquelas pessoas. E também vou tendo clareza e discernimento para decidir a melhor direção. Ou seja, clareza, discernimento e segurança para decidir e escolher a direção de vida que eu achar melhor para mim e também respeitar a do outro, que é diferente da minha. E termina o texto assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros. E o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, ou seja, investigar o que há por dentro, né? Quando a gente fala de auscultar, a gente está falando de investigar o que há por dentro. E a gente vai descortinando a nossa estrada interior para logo após materializá-la no processo lento e constante. Ou seja, a gente vai tendo o desejo de auscultar, o desejo e também o dever de nos auscultar, ou seja, de avaliar a nós mesmos, isso é autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento eu vou descortinando a minha estrada interior, ou seja, eu vou descobrindo, percebendo, vendo a minha estrada, o meu caminho interior, o que a minha alma diz, e vou conseguir materializar aquilo que eu vim materializar no mundo. Cada pessoa é única, cada ser humano é único, mas todos nós temos nessa unicidade capacidade de trazer ao mundo aquilo que é meu, aquilo que eu vim fazer, aquela missão de vida, o propósito de vida. Mas para isso, como ele disse, primeiro, entender que eu não sou igual a ninguém. Segundo, ter sinceridade e verdade com aquilo que eu sou, com a minha alma. Levar isso ao mundo, colocar isso em prática, vivenciar, respeitar a diferença do outro e, sobretudo, entender que esse dever, ele primeiro começa comigo, para depois se estender às pessoas que convivem comigo. É muito importante a gente refletir sobre isso e perceber que, ao nos compararmos com outras pessoas, nós ignoramos tudo aquilo que nós vivenciamos. Ignoramos a nossa história, ignoramos aquilo que foi parte daquilo que somos hoje, assim como muitas vezes nós também ignoramos o que os outros vivenciaram, a história do outro. É muito importante que a gente não se compare, mas que a gente consiga valorizar a nossa estrada, a nossa história, perceber que estamos aqui fazendo sempre o melhor que nós podemos e refletir sobre isso também nos auxilia a respeitar a diferença do outro, a também moralmente melhorar, se autoconhecer e conseguir viver através do propósito da nossa alma. Essa é a reflexão de hoje. Se fez sentido para você, compartilhe, curta o nosso canal, que sempre a gente está falando aqui sobre saúde mental, evolução e crescimento. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse alessandracampos.com.br. Até o próximo vídeo.